Ao longo dos anos, a legislação vem sendo cada vez menos complacente com a exploração do trabalho infantil. Ainda assim, é só andar pelas ruas, entrar nas empresas, visitar fazendas e empreendimentos agrícolas para verificar que a mão de obra infantil continua sendo explorada diariamente, apesar de todas as recomendações de organismos internacionais, de instituições nacionais e do fato de o Brasil dispor de uma das mais avançadas legislações relativas aos direitos da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Daí a preocupação do deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, que defende uma política mais agressiva de combate à exploração do trabalho infantil. Ele participa desta edição do Palavra Aberta com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, de onde veio a sua preocupação? O senhor chegou a presenciar alguma situação que lhe tocou particularmente em seu estado, o Pará? Olha, Paulo, eu tenho por formação desde muito tempo, desde vereador lá em Belém, eu sou de uma região, sou do Pará, da Amazônia, em que talvez a recorrência desses crimes, da violação de direitos de crianças e adolescentes, seja acima da média nacional, porque é uma região com os indicadores socioeconômicos também mais depreciados do que outras regiões do país, pelo pacto federativo deformado, por uma série de razões econômicas, etc. Então, eu sempre atuei nessa área dos direitos humanos e presidi, há 2, 3 anos atrás, na condição de deputado estadual, uma CPI da exploração, violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. E talvez essa realidade tenha ficado um pouco mais perto da minha consciência, um pouco mais aguçada, e isso me levou. E eu passei a discutir os dados. O Brasil, apesar de ter uma legislação considerada avançada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda pouco praticada, mas enquanto ordenamento jurídico, ela conceitualmente é uma legislação considerada avançada, nós ainda temos, segundo os últimos dados do ano passado, portanto recente, do IBGE, 1.200.000 crianças e adolescentes, portanto menores, praticando de forma imprópria o trabalho infantil, o trabalho que a lei proíbe. Isso que você acabou de dizer, não é muito difícil você constatar, não só na área rural, nas fazendas, no trabalho muitas vezes, aliás, e como também agora no trabalho urbano, não é? As denúncias, por exemplo, no ano passado, da Zara, que é uma empresa espanhola, uma grife de confecção, as denúncias e o processo que responde à rede Pernambucanas, por exemplo, também por exploração de trabalho infantil, tanto brasileiro quanto estrangeiro, porque os países vizinhos, Bolívia, Venezuela, Colômbia, alguns desses países, por ter uma remuneração, a moeda ser muito desvalorizada em relação ao real, elas acabam migrando para essa mão de obra clandestina e abusiva no Brasil. Então, essa é uma realidade que é muito mais presente, para concluir, e muito mais violenta do que o senso comum registra. Eu ia exatamente tocar nesse ponto, deputado Arnaldo Jordi. É que a pessoa que compra uma roupa na Zara, que compra um eletrodoméstico nas casas pernambucanas, não consegue nem imaginar que aquilo é produto do trabalho infantil. Ou seja, o problema está muito mais perto da gente do que a gente supõe. No caso da Zara, e também o paralelo é próprio do caso da Pernambucana, na área de confecções, por exemplo, uma peça com a grife, a Pernambucana tem mais ou menos 12 grifes famosas aí na área de confecções. A Zara é uma empresa espanhola que terceiriza e que tem a sua representação, seu negócio, seu mercado no Brasil, um dos maiores do mundo. Eles estavam remunerando a confecção dessas peças. Uma peça, por exemplo, uma bermuda feminina, um short feminino, remuneravam entre 4 e 6 reais, não é? Pessoas trabalhando 16 horas por dia, e para fazer um paralelo com a semana do Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, as mulheres em Nova York, que gerou essa homenagem, fizeram uma greve e foram queimadas dentro da fábrica, porque reivindicavam a redução da jornada de 16 horas, portanto, 155 anos depois, no Brasil, se pratica a jornada de 16 horas, com meninas de 14 anos, tá certo? Como foi o caso da Zara, remunerando de 4 a 6 reais e vendendo a mesma peça numa loja de shopping ou numa loja, numa boutique, por 600 reais a mesma peça,
em que remunera a mão de obra entre R$ 4 e R$ 6. Não então, apenas a exploração do trabalho infantil, mas também a exploração da mais-valia. Dessa mais-valia até o limite mão de obra, máximo. Eu diria, pré-capitalista, em relações ainda pré-capitalistas. Então, não é possível que o Brasil, que tem a sexta economia, aí se anuncia com uma certa euforia, a sexta economia do mundo, ainda continue ocupando as páginas da opinião pública, as páginas dos jornais, da grande mídia, a opinião pública internacional, por esse tipo de prática. Isso é absolutamente incompatível e deve ser corrigido o mais rápido possível. Deputado Arnaldo Jordi, justamente aí parece que o senhor tem projetos, tem propostas para apertar mais a legislação. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já, como você disse, ele já prevê a condenação, a impropriedade desse tipo de trabalho, principalmente aqueles menores vulneráveis, que são menores de 14 anos, admite o trabalho aprendiz, que é uma novidade na legislação de certa forma, e eu acho correta, que admite uma certa jornada de trabalho aprendiz entre 15 e 18 anos, mesmo considerando menor de idade, diante do Código Civil, mas admite-se o trabalho aprendiz, desde que ele não impacte em prejuízo da sua formação educacional, da sua convivência familiar, porque já está provado, a literatura é pacífica nisso, de que o trabalho infantil, infanto-juvenil, impróprio, ele prejudica o desenvolvimento cognitivo, afetivo, sociocultural, físico dessas crianças, e isso já está, isso é pacífico, não há nenhum questionamento, nenhuma dúvida sobre isso. Então, agora, o que nós estamos inovando, e esse é o objeto do projeto de lei que eu apresentei no mês passado aqui no Congresso Nacional, no sentido de incluir no Código Penal uma pena para aqueles que contrariam a lei, aqueles que agridam a legislação, aqueles que insistam no trabalho impróprio, proibido por lei. Nós estamos estabelecendo no Código Penal a pena para aqueles que façam exploração de mão de obra infanto-juvenil. Ainda há uma gradação, agrava, evidentemente, para aqueles menores vulneráveis, menores de 14 anos, e para aqueles em que é admitido o trabalho aprendiz, mas a gente sabe que tem muita falsificação em torno do trabalho aprendiz, muita coisa que é apresentada como trabalho aprendiz. A gente conversava antes do programa, quer dizer, o limite é muito tênue, né? Exatamente. O que é trabalho e a lei prevê, o que é trabalho de aprendiz? Exatamente. A lei prevê que quando for caracterizado pela autoridade judicial, não é, a burla daquilo que estaria caracterizado e, portanto, legal como trabalho aprendiz para o trabalho impróprio infanto-juvenil, também seja penalizada a empresa, o empreendimento que esteja explorando esse tipo de coisa. O fato é que nós estamos tentando aperfeiçoar a legislação, que já é consistente, vamos dizer assim, a grosso modo, mas ela precisa ser específica em determinados casos onde a realidade social revela uma certa vulnerabilidade, ainda fazendo com que 1.200.000, repito o número porque é assustador, 1.200.000 crianças, segundo o IBGE, ainda são objetos, são vítimas de trabalho impróprio, de trabalho infanto-juvenil. Só para encerrar, o fato de o senhor pertencer a um partido de oposição ao governo, que é o PPS, faz com que haja mais dificuldades entre seus pares na receptividade dessa proposta? Olha, Paulo, eu acho que não, porque eu acho que o Congresso tem amadurecido nesse sentido. É natural, você faz parte de um partido em que participa do pleito, o teu candidato foi derrotado, a sociedade está te colocando na condição de oposição, até porque a oposição, tanto quanto o governo, são absolutamente imprescindíveis, fundamentais, eu diria, estruturantes para o Estado democrático de direito, independente de quais são os personagens que estão de um lado e de outro. E espero que isso seja cada vez mais consolidado em torno de ideias, de programas, de valores e menos de fisiologismo, não é? De clientela, de interesses outros. Então, mas eu acho que o Congresso tem amadurecido de determinadas matérias, elas transcendem esta lógica muitas vezes perversa, mesquinha, menor, pequena, reducionista do debate entre oposição e governo. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da Casa, faço parte da Comissão de Meio Ambiente, e eu acho que tem determinados temas, dentre outros,
que eu acho que as questões partidárias de oposição à situação têm que ser preteridas em favor do bem comum, do interesse coletivo, o interesse da sociedade. É isso que eu espero. Deputado Arnaldo Jordi, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. E sucesso no encaminhamento. Muito obrigado. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.